Bom dia, Carlos. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, né? Sobre a sua história aí e mais ainda sobre essa ONG. Ok. Bom dia, ouvintes, né? A todos vocês que estão aqui nos ouvindo pela frequência da Rádio Cultural FM, né? Agradeço imensamente o convite que foi feito, né? A minha pessoa, na pessoa do Roberto, o Roberto Escameza, a quem também mandamos um abraço para ele, aqui aos presentes aqui no estúdio da rádio. Esse trabalho, Flávio, ele começou há 13 anos. E a nossa base está aqui em Sorocaba, mais precisamente aqui no bairro Jardim Brasilândia, que é o nosso escritório sede da organização, que recebe o nome Fantasia Família Brasil. E o que a Família Brasil faz de trabalho aí? Então, qual que é o trabalho principal de vocês? O nosso trabalho principal é a defesa de direito à moradia para famílias com renda de 0 a 5 salários mínimos. Nós tivemos a oportunidade de estar aqui hoje participando desse programa e vir divulgar um pouco desse trabalho, a convite pela amizade que existe de muitos anos com a pessoa do Roberto, mas essa na verdade é a primeira rádio aqui de Sorocaba que a gente está tendo essa oportunidade de falar desse trabalho. Por quê? Quando se fala em moradia, a demanda ela é muito alta. Então, na verdade, é um serviço que a gente não precisa fazer propaganda. Ele já por si só atrai público e tem um grande interesse da parte da população. A organização, como eu falei para você, ela foi formada oficialmente no ano de março de 2003. Então, nós estamos esse ano completando 13 anos de existência. Atendemos famílias com renda de 0 a 5 salários mínimos. E que tipo de serviço principal que nós oferecemos lá, Flávia? É a regularização de imóveis para famílias que não conseguem pagar pelo serviço, porque é um serviço muito caro, né? É um serviço muito caro você regularizar um imóvel, você regularizar uma propriedade. Quanto, mais ou menos, a regularização de imóvel está custando? Vamos supor hoje, professor Paulo, se hoje um imóvel avaliado em aproximadamente 150 mil, 200 mil reais aproximadamente, essa família ela vai gastar no mínimo de 15 a 20% do valor do imóvel para manter ele todo regularizado. Então um imóvel, vamos supor, que vale 200 mil reais, essa família ela tem que dispor no mínimo de 20 mil reais para regularizar esse imóvel. Entendendo que isso são obrigações tributárias, ela tem que pagar, ela tem que ir ao cartório, ela tem que definir formal de partilha, ela tem que fazer escritura desse imóvel, ela tem que estar com toda a documentação dele rigorosamente em dia junto aos órgãos públicos, e isso acaba encarecendo. O que nós percebemos ao longo dos anos? A grande maioria das famílias não fazem esse trabalho. Elas deixam por conta do tempo, né? Então os mais velhos vão falecendo, vai morrendo, e é muito comum um determinado imóvel, de pessoas que nos procurem, que já tem 3 gerações ocupando o mesmo imóvel e não está regularizado. Às vezes nós encontramos famílias onde vivem lá o neto, um filho, um sobrinho, que ele sabe que aquele imóvel pertenceu à avó dele, mas ele nem conheceu a avó. E ele hoje mora no imóvel que está em nome da avó, 2, 3 gerações antes dele. Infelizmente acontece muito. E em que regiões esse tipo de ocorrência é mais comum? Onde que está localizado esses sorocabanos que demandam esse serviço? Correto. Olha só, para nossa surpresa, o trabalho da ONG Família Brasil, ele começou em outras regiões. Ele veio, na verdade, da região de Campinas, quando na ocasião nós fomos regularizar uma propriedade rural, um sítio rural, pertencente até então a uma comunidade quilombola, né, uma comunidade de famílias afrodescendentes. Isso começou no ano de 1998. Só que naquela ocasião nós apenas queríamos regularizar essa propriedade. Só que os documentos dessa propriedade eram do final do século XVIII. Nós seguimos por um processo bastante extenso, tratamos com vários órgãos públicos a nível municipal da região ali, com alguns órgãos a nível de estado. No instante que nós terminamos a regularização, isso se tornou público. Por quê?
nós ficamos sabendo logo em seguida que não existia no Brasil uma metodologia de trabalho para a regularização de imóveis, principalmente em zonas rurais e áreas ocupadas por famílias por muitas décadas. Com isso, nosso trabalho acabou se tornando referência. Nós nos tornamos referência ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a nível federal, e por ser referência, naquele período, que foi de 2000, 2001 a início de 2002, isso se tornou público. Então, muitos canais de comunicação começaram a nos procurar, a imprensa local daquela região Campinas, afiliada na época da Rede Globo, a IPTV, nos procurou, a Cultura, né, a TV Cultura de São Paulo, Jornal, Folha de São Paulo. Então, assim, nós fomos muito assediados. Como é que vocês conseguiram fazer isso? E o nosso telefone não parava mais de tocar. E eu estou falando isso 2000, 2001, 2002. Isso se tornou público naquela região, né? Aí eu tive um período de entrevistas, fui a rádios, jornais e tal. Com isso nós entendemos a importância de criar uma metodologia, replicar essa metodologia e transformar numa organização. O contrato de gaveta, que já é uma instituição nacional, o contrato começa com as casas BNH, que por força, primeiro, uma explicação bem rápida, né? Sim. O BNH dava, o cara que comprava a casa ficava até o fim da vida dele. Uhum. E por circunstâncias de mercado, né? E precisou vender, quis vender, não importa o que. Então eles faziam o que chamaram de contrato de gaveta, tá certo? Correto. Então, qual é a importância dele jurídica? Sim. E o que acontece Na prática? na prática? Olha o que ocorre, professor Paulo. O contrato de gaveta é o famoso jeitinho brasileiro. É o famoso jeitinho brasileiro. É o jeito mais fácil e mais prático de se fazer a transferência de um determinado imóvel de A para B, B para C. Mas o contrato de gaveta, na verdade, ele não tem a proteção. Ele pode ser protegido, sim, juridicamente, mas o mecanismo de proteção legal pelas leis que existem no Brasil, seja na esfera federal, estadual, municipal, é a escritura. É mais ou menos assim. O senhor só prova que o senhor é proprietário de um determinado bem ou um imóvel quando o senhor tem a escritura daquele imóvel. Se esse imóvel não foi escriturado, ele está solto. Ele está solto. Ele tem um contratinho de gaveta que ele prova o lastro, mas ele não prova que é do senhor esse imóvel. E é exatamente aí que a população, por falta de informação, acostumou, virou meio que cultural, só o contratinho de gaveta. Mas onde que começam os conflitos? O ser humano não é eterno, as pessoas morrem. Ninguém gosta de falar da morte, mas as pessoas morrem. E no momento que elas morrem, existe uma sucessão. E na hora da sucessão, o contratinho de gaveta, ele é muito frágil. Porque essa família vai ter que abrir um inventário de um ente querido falecido. No que ela vai abrir, o contrato de gaveta, o senhor não consegue abrir um inventário com um contrato de gaveta. O registro, senhor Carlos, certa vez eu comprei o terreno do meu vizinho, cara. Eu fui comprar um terreno, eu juntei um dinheirinho lá, um dinheirinho suado. Certo. Quando eu comprei o terreno do vizinho, né? Então, quando eu cheguei lá para fazer uma cerquinha, o cara falou, meu Deus, você vai cercar aí também? O cara tava carpindo ontem esse terreno, né? O dono é fulano. Eu falei, não sou eu comprei, eu paguei, tá aqui, ó. Falei, não, o dono é essa pessoa. Eu fui atrás dessa pessoa e falei, comprei seu terreno. O cara quase pulou no meu pescoço, cara. Né? Quando eu falei que eu tinha comprado o terreno dele. Né? Por quê? Porque ele não tinha feito o registro. Exatamente. E o que é o registro? O registro e a escritura? É a escritura. Exatamente. O registro é quando você sai do contrato de gaveta e você vai para a escritura. E olha como isso é sério. Porque o problema começa quando o conflito se instala. Seja pela questão morte, ou você provar que você é proprietário e que você comprou aquele imóvel. O erro já começa na formação do loteamento. O problema começa lá na raiz. E aí é uma sucessão de erros.
E aí, quando o problema está completamente instalado, às vezes o bairro já formado, alguém aparece e diz, mas eu sou proprietário dessa área. Depois de 20, 30 anos, já tem casas formadas, já tem comércio formado, e ele entra com uma ação no judiciário. E que é a área dele. Ele tem a propriedade, ele tem o documento. Pela dificuldade de comunicação e pela sequência de falhas que ocorrem, infelizmente, aí a gente tem que penalizar todos, né? É o jeitinho brasileiro. O brasileiro, ele vai fazendo as coisas e depois ele vai ver o que vai acontecer lá na frente, na ponta. E aí, por vezes, também o próprio poder público não toma o devido cuidado antes de abrir o loteamento e verificar se ele realmente está regularizado. Por exemplo, na sequência do que o Flávio lhe perguntou, aqui perto de nós tem Maria Eugênia, por exemplo, tem 30 anos. Sim. Essa última administração teve um governo que se preocupou mais ou menos com isso por outros motivos. Uma parte da secretaria que cuida de casas ficou só para a legalização dessas casas antigas. Uma coisa muito interessante, aqui, Maria Eugênia, as casas não podiam fazer nada. Eles não podiam pegar um financiamento para ampliar a casa. Por quê? Ele ia no banco, ele não tinha a garantia da propriedade. A casa estava em nome da Inocop. É. E ninguém tinha 12, 13 mil cruzeiros para fazer a transferência. Uhum. Alguns casos, eles conseguiram sobrepor, não sei como eles fizeram, sem as taxas do cartório. O bairro todo mundo começou a reformar a casa agora. Por quê? A casa se tornou um registro. Isso é Maria Eugênia, um bairro totalmente foi legalizado, tudo. Acontece isso. Agora imagino os outros como deve ser, não? É muito sério, professor Paulo. Só para o senhor ter uma noção, foi notícia da mídia e a comunidade internacional discutiu muito o caso Pinheirinho em São Paulo. O caso Pinheirinho foi vergonhoso. O mundo olhou para aquilo e falou, como que isso acontece num país? Um bairro inteiro foi desapropriado. Lojas, comércios, casas, sobrados. É vergonhoso o país ser visto no mundo lá fora como um país desorganizado. Eu estou falando de um bairro de quase 60 anos de vida, com infraestrutura, com saneamento básico. A ONU, existe hoje dentro da ONU, é uma pessoa que a gente hoje vem buscando contato, porque ela realmente ela é uma especialista no assunto. Ela é uma urbanista chamada Raquel Romick. Até a gente tem um vídeo dela na nossa página do Facebook. Ela ficou 5 anos como relatora da ONU, denunciando essas agressões que existem no Brasil. Então a gente percebe assim, uma falta, o descaso é muito grande. Falta vontade política, falta interesse jurídico, falta o brasileiro falar, vamos arrumar a nossa casa? Depende de nós. Começa por nós. É nós quem temos que fazer isso. Isso é exercício de cidadania. Isso é exercício de cidadania. E essa urbanista, ela como relatora, ela denuncia violações aos direitos de moradia no Brasil. Nós estamos falando de São Paulo, né? São Paulo capital. Pinheirinho, um bairro da capital, uma das principais capitais do mundo, que é a cidade de São Paulo, ocorrem situações dessa natureza. Mês passado, agora, um outro bairro em São Paulo também foi totalmente reintegrado, com polícias, cães, violência física. E quem foi na frente? Um ex-senador,
O Eduardo Suplicy estava lá, gente. Aí você olha de fora e fala, como que pode? Gente, como que o papai não pensa nisso? O trabalho da ONG, ele acaba sendo bastante técnico, porque a gente faz mediação com os órgãos públicos que estão envolvidos. Então a gente faz um trabalho de pesquisa e mediação com as prefeituras, a gente faz um trabalho de pesquisa junto à própria imobiliária, a gente faz um trabalho de levantamento e pesquisa de documentos cartoriais junto aos cartórios de registro de imóveis. Olha, você trouxe no início aqui, seu Carlos, que isso daí tem um custo e o custo é alto, cara. E aí, de onde vem esses recursos? Aí que é o X da questão. Aí que é o X da questão. E justamente pelo fato do trabalho ser técnico e ser um custo muito elevado, nós nunca nos preocupamos em fazer propaganda porque a demanda é muito alta. Sem dúvida. Esse trabalho que hoje nós fazemos, na verdade, é um problema de política de Estado. Não é nem uma das propostas da organização Família Brasil, é promover criação de políticas públicas para que o governo, a nível municipal, estadual e federal, promova políticas para atender esta população. Não é uma questão que você resolve sozinho enquanto organização não governamental. Nós só conseguimos avançar quando a gente tem todos os setores envolvidos. Setores que seriam governo, empresas, sociedade civil e outras instituições que atuam na mesma área para poder atender essas demandas. Respondendo a sua pergunta, na verdade, o trabalho ele vem se mantendo da seguinte forma. A família, quando ela nos procura, nós colocamos para ela, nós demonstramos para ela o custo. Se você for no mercado formal regularizar esse imóvel, a exemplo do que o professor Paulo perguntou, o imóvel de 200 mil você vai gastar 10% desse valor, você vai gastar 20 mil reais. A Família Brasil, ela pede como contribuição um valor irrisório, que é de cafezinho. Só que aí vocês falam, como é que vocês estão sobrevivendo até o dia de hoje? Nós conseguimos ao longo desses anos uma parceria com uma organização dos Estados Unidos, que é uma organização chamada Ashoka, e ela investe pequenos valores anualmente na organização para nós não pararmos com o trabalho. Mas por questões culturais, para sair da realidade dos contratinhos de gaveta, para divulgar mais o trabalho para a população, para que a população comece a entender a importância de regularizar seus imóveis e suas propriedades, que hoje eu estou aqui. Que hoje eu estou aqui, começando a levar esse trabalho para as ruas, divulgando mais, usando mais meios de comunicação, mas é um trabalho constante de conscientização e de informação para a população.